assim, experiências também que eu tive. Uma foi muito legal quando eu fiz quando eu conheci Las Vegas. Essa é legal, essa experiência. Primeira vez que eu conheci ela foi de carro. Fui com uma amiga que mora em Los Angeles, me levou, fiquei deslumbrado com Las Vegas, etc. E aí eu pensei assim, cara, eu quero chegar em Las Vegas de moto um dia. E aí veio Joe conhecer HT, viajar com HT, e aí cheguei em Las Vegas de moto. É outra sensação. Você vendo aquela cidade surgindo de longe. É muito bacana, né? A lágrima desce automaticamente. É muito forte, né, cara? É muito forte. É muito forte. É por isso que o nome diz, turismo de experiência. Deixa eu ver, eu vou selecionar aqui, tá, pessoal? Vou selecionar porque não dá pra gente fazer tudo. Então vamos selecionar algumas aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Como lidar com o equilíbrio entre liberdade total e necessidade de seguir um roteiro pré-planejado? Então, a gente, antes de sair, os guias conversam muito, né? A gente tem existe o day by day que a gente entrega para o cliente e existe o guia do guia. Ali tem todo o script a seguir, né? A seguir. Então, assim, a gente segue aquele script, né, do dia a dia, o que a gente faz, né, o que a gente postar no dia anterior, de informação para o dia seguinte, etc. Mas aí tem sempre algumas coisas que, né, que a gente tem que... aquela coisa da atenção, né, à pessoa. Que a gente, o tempo inteiro, como eu te falei, é uma parte integrante do grupo. Então, tem situações que você está num dia livre, ali, entre aspas, liberdade, mas você escuta que na mesa do lado, no café da manhã, que um cliente está querendo ir na loja da Apple, está querendo ir na Cycle Gear, aí você não tem como não levar o cara. Então, assim, por isso que a gente fala que a entrega é o principal diferencial. Aí eu chego e falo, pô, eu te levo na loja. Não, peraí, tu tá no dia de folga, vai descansar. Então a gente acaba levando e sempre dando atenção ao cliente. Essa aqui é onde? Essa é Coast to Coast. A gente não tem mais. Ela era maior que a Chicago Los Angeles, que é de costa a costa. Ela começa em Nova York e termina em Los Angeles. Essa viagem longa, São né? de 20 dias. Essa é 20 dias. Ela ficou. É uma viagem espetacular. Tem amigos da Harley que já fizeram ela. Agora, independente do grupo, você, quando está num dia mais livre ali, mesmo que esteja com o grupo, dá uma vontade de sair da rota um pouco? Não nem posso, né, cara? Eu sei que você não pode pelo planejamento, mas dá vontade? Não, em algumas situações dá. Né? Tem situações porque a gente sabe assim, tem umas estradinhas que... Sim. Não, assim, tu passa por lugares, essa Chicago Los Angeles, lembrando aqui, tem um trecho lá que é 90 quilômetros, que é um milharal, assim, que umas fazendas. Coisa linda, né? E dá vontade de ficar ali, cara. Dá vontade de parar e ficar ali, entendeu? Muito bom, né? E é muito legal. Por isso que é um trabalho que não é um trabalho árduo ali, né? Claro. Viajando. Tá viajando, tá junto com o grupo, tá. Mas realmente a gente se diverte também, né? Porque a gente vê cada lugar maravilhoso. Assim. Trabalhar com esse tipo de serviço, né? Que mexe com paixão, que mexe com sonho, que é sempre... Por mais que você já tenha ido na viagem XYZ, é sempre uma nova viagem. Sim, sem dúvida. É um novo grupo, é uma nova atmosfera, é sempre diferente, sim, né? E o que vem à mente agora, que você falou do lance da emoção, né? Cara, eu fiz uma viagem da Rota 66 Express, eu e o Endrigo, e tinha uma pessoa que eu sabia que o sonho dele era fazer a Rota 66, mas não sabia detalhes muito da história dele, né? Com a Rota 66. Depois eu vim saber que ele tem várias coisas, um quarto cheio de coisas. O sonho dele era fazer isso. E aí ele foi, no final, para pagar a viagem, vendeu uma moto que ele tinha e fez a viagem. E aí a gente estava... Cara, o cara faz a Rota 66, ele quer tirar foto aquele signo na clássica, né? Na clássica. E a gente não ia passar num lugar que tem, né? E aí cara, em Williams, já saindo de Williams, tinha. Aí eu passei o rádio pro Endrigo, que era o guia que estava na frente. Endrigo, volta que tem uma placa aqui no chão. Cara, parece que tinha acabado de pintar. E aí, um de cada vez, fotografa, eu filmando, fotografando. Esse Diego foi, eu tenho filmado, está no meu Instagram isso, ele foi, parou a moto, cara, ele ajoelhou no símbolo e começou a chorar copiosamente. É muito forte, né? Muito forte. E eu, chorando do jeito que eu sou, filmando e chorando também. Filmei aquilo, registrei, foi muito emocionante. Aquilo ali você vê forte, que... mexe, né, cara? Cara, só quem é motociclista e que realiza um sonho, assim, de fazer uma viagem que vai entender aquele vídeo. Vamos falar de segurança? Sim. Principal diferença de estradas estrangeiras para nacionais em relação à segurança e
quais são os cuidados que nunca podem faltar, mesmo nas estradas internacionais? Sim, vamos lá. Primeiro, falar da segurança. Primeiro é o respeito que as pessoas têm com o motociclismo, né? E os carros têm com o motociclismo. Então, eles têm muito respeito. A gente orienta uma série de coisas. Por exemplo, quando você tem uma agulha saindo na tua direita, a prioridade é da agulha. A gente segura para entrar. Aqui a gente não vê muito isso, né? Parece que é uma competição. Então, primeiro, assim, existem trechos na viagem que tem placas digitais para respeitar o motociclista. Né? Olha, então, que bacana. é um incentivo ali de respeitar É mais ou menos assim, respeite o mais frágil no trânsito. E assim, aí você está entre dois carros, né? Tem o carro que vai na frente, o SUV, as motos e o carro de apoio último. Então, tem que andar naquele... A gente vai saindo um pouco de cada... Às vezes são pistas de 4, 5, 6 pistas, né? Mas você não pode sair de uma forma muito brusca do trem, entendeu? Manter ali o alinhamento, como você faz aqui quando você está num trem de moto. Então, respeitando o protocolo, em X, etc., né? Ou em Z, que é que a gente chama. Então, a gente sempre orienta de como andar com segurança também. Falar um pouquinho que as pessoas não devem conhecer. Muita gente conhece os Estados Unidos, né? Já foi para os Estados Unidos. A diferença ali, Brasil e Estados Unidos, ela é gritante, mas a diferença de você sair um pouco desse eixo e ir para uma Noruega da vida. Sim. Né? Viagem à Noruega. Qual é a grande diferença de trânsito, comportamento, respeito no trânsito, dinâmica da viagem, independente do local? A experiência em si, né? O planejamento interno de vocês, as rotas, qual é a grande diferença ali de Estados Unidos para uma Noruega, por exemplo? Ok. Estados Unidos a gente pega muita freeway, né? Muita. E a gente entra e sai dela, passa por algumas estradas vicinais, mas a grande maioria são highway retões. Você vê lá no GPS, daqui a 90 quilômetros você vai virar à direita e etc. Falando de Noruega, a gente pega pouquíssimas freeway, muitos vicinais ali. Então, tu passa pelo interior da Noruega, muita cachoeira, você contempla... Eu passei por 8 ferryboats atravessando. Olha, então, assim, nunca passei por tanto túnel na minha vida. Então, é diferente. Com relação ao respeito no trânsito, é igual, as pessoas respeitam você, mas é diferente. Os postos são menores, por isso que a gente limita em 12 motos na Europa. A estrutura é um pouco menor. Nos Estados Unidos é extraordinário, né?